Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje falaremos sobre tabelas dinâmicas. Então, o primeiro passo é vocês virem aqui no Moodle e baixar essa planilha que nós usaremos aqui na aula. Bom, clicando aqui na planilha, nós temos aqui uma planilha que eu gerei. Nós temos aqui a data, vendedor, produto, região e valor. A gente poderia lidar com essa planilha como se a gente usasse uma tabela normal. E por que a gente vai usar uma tabela dinâmica? Tabela dinâmica, elas são normalmente utilizadas quando a gente tem um fluxo de dados muito maior do que uma tabela normal. Então, normalmente tabelas dinâmicas são para uma quantidade de valores muito maior. Então, como é que a gente faz para inserir elas? A gente seleciona aqui os valores, clica aqui em inserir. Aqui tem o tabela, que foi o que a gente colocou, e aqui a gente vai colocar a tabela dinâmica. Aí ele vai perguntar qual que é o intervalo, você pode selecionar, se você não tivesse selecionado ainda. Você pode escolher de uma fonte externa, então ele não precisa estar na planilha que você está trabalhando, isso é outra vantagem. E onde você vai colocar? Você pode colocar numa nova planilha ou numa planilha existente. E você pode colocar a um modelo de dados. Então, vou gerar aqui uma nova planilha, essa aqui é a tabela dinâmica número 1. Então, apareceu aqui campos da tabela dinâmica. E agora, a gente vai trabalhar ela da forma que a gente achar adequada. Então, a gente tem aqui 4 partes, que é filtros, colunas, linhas e valores. E a gente vai ter que colocar dentro de cada uma o que mais interessa para a gente. Por exemplo, em filtros eu posso colocar filtros por produto. Então aqui eu vou poder filtrar produto por produto. Em colunas, eu posso colocar, por exemplo, região. Então, eu vou ver região. Em linhas, eu posso colocar o vendedor. Então, olha só como é que ficou estruturado. Ah, mas aqui ficou feio. Ficou com largura diferente. Eu posso vir aqui, clicar aqui, largura da coluna, colocar, por exemplo, uma largura padrão para todas elas. Inclusive, total geral. Largura da coluna, 20. E quais são os valores que eu quero colocar lá? Eu posso colocar aqui o valor, que está aqui em soma. Então, olha só que interessante. Eu posso pegar aqui e tá em todos os produtos. Como eu coloquei aqui o filtro no produto, eu posso vir aqui e trocar para borracha e dar OK. Então, ó, eu sei que a Ana vendeu para o oeste essa quantidade de valor, total geral tanto. O Carlos vendeu para o norte esse de valor, total. O Lucas vendeu também para o norte, só que ele também vendeu para o sul, conseguiu vender esse tanto de valor. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas isso daqui tudo é valor. Como é que eu faço para editar isso? Eu venho aqui, configurações do campo. E o bom é que minha câmera está bem em cima. Deixa eu mover isso para cá. Para não ficar na mesma posição que a minha câmera. Sorte que eu olhei o meu retorno aqui. Configurações do campo. Então aqui ele permite que você faça a soma. E você faça a contagem. Então aqui é o soma. Seria o equivalente ao soma Cs. Aqui seria o conta Cs. Então, conta. Quantas vendas ele fez? Ah, ele fez uma venda, ela fez uma venda, ele fez 5 vendas para o norte, fez uma para cá, uma para cá. Eu posso querer saber qual que é a média dessas vendas, o valor médio das vendas. Mas esses números aqui estão feios, vamos arrumar esses números? Então eu clico aqui,
configuração do valor, eu venho aqui em formato do número. Posso colocar aqui, por exemplo, moeda. Ou fazer aqueles valores personalizados que a gente já viu. Então, dou um OK. Também poderia colocar, em vez da média, o máximo ou o mínimo. Então, eu posso trabalhar aqui com cada um. O produto não faz tanto sentido. O produto aqui é a multiplicação. Aí tem desvio padrão populacional, variância populacional. Então, normalmente aqui usa soma, contagem, média, máximo, mínimo. Ok? Mas se eu quiser colocar dois valores, posso colocar dois valores? Posso colocar dois valores. Eu posso querer saber o valor máximo e eu posso querer saber o valor mínimo, por algum motivo. O valor mínimo aqui está em branco. Só que nota aqui que o formato de moeda, ele operou para o valor máximo. O valor mínimo, eu ia ter que vir aqui e configurar ele novamente. Então, configurado. Ok? E se eu trocar esse produto aqui para linha? Ó, aí, percebam que saiu aquilo lá de cima, ficou Ana e o quanto que ela vendeu por cada produto aqui na tabela. Então, a tabela é dinâmica, vai se reorganizando a partir de um número muito grande de dados. E ela mostra aqui para a gente o total. Então, se eu vim aqui, eu posso tirar esse valor, eu posso remover o campo, trocar aqui por valor médio. E à medida que eu for colocando valores lá na tabela, ele vai continuar mantendo aqui. Então aqui eu posso filtrar. Professor, mas eu não gostei desse filtro aqui. Esse filtro aqui eu quero só o norte e o sul, não quero o leste e o oeste. Tem outro jeito de fazer? Tem. Eu posso vir aqui e fazer que nem a gente fez da outra forma. Eu posso inserir a segmentação dos dados. Eu posso colocar por produto, por região, e eu tenho duas segmentações aqui, ó. Nota que essa segmentação aqui, ó, ela já veio marcada conforme eu estou marcado na minha tabela, ó. A pessoa clica aqui, ó, eu quero caderno, caneta, lápis, marcador. Aí eu posso clicar aqui, ele habilitou selecionar múltiplo, então eu posso colocar borracha e caderno. Se eu tirar aqui, a hora que eu clicar caderno, ele sai borracha. Então, borracha, caderno, aí para eu tirar o caderno, eu tenho que clicar duas vezes nele. Então, marquei todos aqui. Ó, aqui está só com um. Então, eu vou passando região por região no slicer, ok? Outra coisa que também a gente pode fazer aqui na segmentação, então, vamos clicar aqui na tabela dinâmica. Eu também posso colocar inserir a linha do tempo. Ele não coloca um campo que tem como data. Claro que tem, ele tem a data. Filtros, data. Ele não entendeu aqui como as datas. Porque se ele tivesse entendido aqui como as datas, às vezes quando você coloca, se ele entende isso aqui como data, você consegue colocar duas datas e você consegue filtrar, por exemplo, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março. Aqui ele não conseguiu lidar com essas datas. Ele está entendendo cada data aqui como um item separado. Isso é um problema. Como é que a gente poderia lidar com esse problema? A gente poderia vir aqui e fazer o campo, né? A gente vem aqui, a gente poderia inserir o campo ano, o campo mês e o campo
dia. No campo ano, vai ser ano igual a ano. Lembra que a gente viu a função ano? Aqui vai ser a função mês. E aqui vai ser a função dia. Mas isso aqui não é o ideal não, tá, pessoal? Por que que não é o ideal? Porque qual que é o problema de você fazer isso aqui que eu estou fazendo? Ele perde a continuidade. Então, assim, se você fizer, se ele tivesse aqui a parte da data, assim, certinho, você conseguiria fazer o filtro de tal data, tal data. Mas assim, do jeito que ele fez, colocando nessa questão aqui, você perde um pouco disso. Deixa eu tentar outro recurso aqui. Não, mas é que eu acho que ele não entendeu isso aqui como data. Data. Será que ele vai entender agora? Seria linha do tempo. Não, ele não tem um campo como data. O ideal é que ele tinha entendido. De toda forma, aí aqui eu precisaria fazer uma nova tabela dinâmica, considerando esses valores aqui. Então, inserir tabela dinâmica, uma nova tabela. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, ele não aceitou o meu campo ano e o meu campo. Aqui, pessoal, é como é que ele estrutura aqui as formas, tá? Então, se você quer ver assim, escolhi a ordem errada. Escolhi a tabela errada. Então, eu posso vir aqui, tabela dinâmica, opções, totais, impressão, aqui como é que imprime. Vamos pegar aqui, tabela dinâmica. Alterar fonte de dados. Aqui ele pegou a fonte de dados certinho. Um A, um H. Vamos ver, então, aqui as sessões. Então, aqui é como é que estava antes. Aqui, se você não estiver gostando dele ficar trocando toda hora, você pode adiar a atualização do layout. Então, por exemplo, você vem aqui em filtros. Você vem aqui e coloca, por exemplo, vendedor nas linhas, produto nas colunas, valor aqui no total, tá vendo que não tá mexendo nada, né? A hora que eu dou atualizar, ele arruma aqui tudo. Aqui ele mostra os dados. Eu também posso colocar, a partir dessa minha tabela dinâmica, eu posso também querer fazer um relatório compacto. Posso trocar aqui as cores. Então tem um monte de coisa que eu posso estar fazendo aqui com a minha tabela dinâmica. Se eu quiser trocar a fonte aqui, né, obviamente, ele trocou o padrão. Vamos voltar aqui ao padrão que era antes.
Configurações do campo, formato do valor. Então vamos colocar aqui moeda e dar aqui. Então percebam que aqui linha, coluna, a gente pode alternar, dependendo do que vocês precisam. Então agrupar, vocês podem agrupar campo. Gráfico dinâmico. Então aqui vocês podem colocar um gráfico dinâmico, por exemplo, um gráfico aqui de colunas. E esse gráfico dinâmico, a hora que a pessoa trocar de borracha, por exemplo, pode tirar aqui. Como é que fica sem a borracha? Como é que fica sem o caderno? Aí ela pode ir mexendo. Aqui está a soma, mas eu não quero ver a soma. Eu quero ver a média. Eu quero ver só em detalhe como é que a Ana está se saindo. Então, como é que a Ana está se saindo em todos os produtos. Particularmente, o que eu não gosto muito desses gráficos dinâmicos é que você, apesar dele ser muito bom de você trabalhar e você obter os resultados, os gráficos não ficam na tela. Então você teria que ficar imprimindo a cada um. Mas ele é bom para fazer dashboard e gera uma dinamicidade para o seu Excel. Então, assim, se não é para gerar um relatório, se é para gerar algo de visualização rápida, é bacana fazer gráficos dinâmicos. Mas para gerar relatórios periódicos, que você vai precisar sempre fazer relatórios, é complicado, porque, por exemplo, assim, vendedor, aí você vai ter que passar um por um dos vendedores. Então era melhor ter um gráfico para cada vendedor feito sempre, e sempre ir pegando o gráfico de cada vendedor. Eu acho pelo menos mais prático do que ficar fazendo o gráfico dinâmico. Você quer comparar a Ana com a Maria. Então clica aqui Ana e Maria, aí ele já atualiza. Então é isso. Ele ganha em praticidade, ele é muito rápido para fazer as coisas, mas ele vai perdendo as informações. Então, assim, você sempre vai fazer essa comparação? Então é melhor um gráfico normal. Não, é uma comparação que você quer fazer no momento? Então, às vezes, vale a pena você fazer um gráfico dinâmico na tabela dinâmica. Tá bom? Bom, gráficos dinâmicos, tabelas dinâmicas, eles são bastante utilizados assim no mundo corporativo. Não é porque eu não gosto, que eventualmente vocês não precisam saber. Eu acho que na verdade vocês precisam muito saber. O pessoal pergunta muito em entrevistas se vocês sabem usar isso. E é uma ferramenta importante que vai colocar vocês à frente no mercado de trabalho. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado e pratiquem, porque é razoavelmente simples, tabela dinâmica, só que tem muita coisa que vocês precisam colocar e ir fazendo exemplos e testando o que acontece se eu fizer mais de um eixo, se eu colocar mais de um resultado, se eu colocar mais de uma coluna, mais de uma linha, tá bom? Então, não esquece de deixar o like, deixar um curtir e nos vemos na próxima aula. Abraço!